3, 2, 1, 3, 2, 1, vamos lá. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais um dia. Primeiramente, peço a vocês, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É sempre bom ter mais pessoas no nosso canal divulgando as informações, compartilhando. Também peço a você que dá um like. Quando você aperta no joinha aí, aperta no coraçãozinho, o YouTube entende que o vídeo é bom e compartilha com outras pessoas. E assim a gente vai fazendo a corrente do bem, que é a nossa intenção, compartilhar conhecimento. A gente sabe que conhecimento é poder, né? Como assim poder? Quanto mais você aprende, quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você tem de mudar a sua vida, de melhorar a sua vida, de expandir a consciência. E a gente sabe que o mundo todo é feito de energia, e energia no final das contas é consciência. Então o nosso pensamento, o nosso corpo, tudo lá embaixo, quanticamente é energia. Eu gosto muito daquela frase do Hermes Trismegisto, dita aí, dizem que há mais de 3.000 anos antes de Cristo, lá na época dos egípcios, era um grande mestre iniciático. Ele dizia que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do conhecimento. Então, aquele que busca o conhecimento, a porta se abre. E sabedoria a gente gosta sempre de dizer que é o quê? Colocar o conhecimento em prática. Tem tanta gente que estuda, passa a vida estudando. Tem uns amigos aí que são pesquisadores, eles passam a vida estudando e não põe nada em prática, não compartilham aquele conhecimento. Tem gente que morre e a chama do saber vai embora com ele. Tem gente que fala que o cemitério é o lugar onde existem os maiores sábios, só que não colocaram em prática. Então, são pessoas apenas com conhecimentos, não são sábios. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. E, falando um pouco disso, eu gosto de fazer uns estudos sobre desenvolvimento pessoal e questões que estão colocadas na Bíblia. Eu cheguei à conclusão, depois de estudar vários nomes, várias referências aí de desenvolvimento pessoal, que eles tiraram grande parte de tudo que eles falam da Bíblia. Só que às vezes a gente tem dificuldade de estudar, de entender o que está escrito na Bíblia. Às vezes tem aquelas parábolas e a gente não consegue interpretar. Mas quando a gente abre o nosso coração, a gente consegue entender. E eu estava lendo sobre Abraham Maslow, que foi um humanista, e ele falava sobre algumas questões. Ele tinha uma pirâmide de conhecimento e ele dizia sobre etapas de evolução, como se fossem preocupações mesmo, se é assim que eu posso dizer, do ser humano. Então ele dizia que a gente passa por escalas, né? Primeiro começa com uma preocupação numa escala fisiológica. Não vou entrar muito em detalhes. Se você quiser procurar um outro vídeo aí, você digita aí Abraham Maslow. Você vai ver outros vídeos aí falando da pirâmide de Maslow, pirâmide do conhecimento. Mas é interessante que ele fala dessas etapas. Algumas pessoas, se você for falar de conhecimento com a pessoa, de desenvolvimento pessoal, a pessoa está tão preocupada só em pagar as contas, ou então com a segurança dela, mora numa favela, tem muito assalto, tem muito roubo, ou mora perto de uma vizinhança perigosa, ela está preocupada com a segurança, então ela está em uma etapa. Algumas pessoas estão preocupadas só em ter o que comer, saciar a fome. Sabe, tem gente que come lixo, tem gente que ganha menos de $1 por dia, muita gente. Infelizmente a gente vive uma desigualdade. Então como que eu vou falar para uma pessoa dessa sobre conhecimento? Ela não quer saber. Então são essas etapas. Etapa fisiológica, garantir o sustento, a fome mesmo, saciar a fome. De segurança seria uma outra etapa. Aí depois que você vence uma segunda etapa de segurança, você vai para uma outra etapa de saciar a sua busca de autoajuda, vamos dizer assim, de pertencimento, fazer parte de grupos. Algumas pessoas se dão bem em religiões, em grupos de ciclismo, academias, e vai tendo essas etapas. A última etapa seria uma etapa de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Seria uma questão de que você já buscou tudo que você queria, conseguiu resolver tudo isso, já conseguiu um emprego bom, já está bem, recebendo um bom salário, e aí você quer buscar o que? O autoconhecimento. Essa etapa que a gente está aqui agora, querendo passar conhecimento para melhorar a vida. E é interessante, fazendo o paralelo que eu faço, que eu disse com a Bíblia, que
Jesus, numa passagem, ele diz que se nós não formos como crianças, não tivermos o pensamento de crianças, nós não vamos herdar o reino. Então, fazendo um paralelo, inclusive eu faço no meu livro a respeito disso, um pouco mais aprofundado, mas que hoje eu estava brincando com os meus filhos e minha filha estava lá brincando com a bonequinha, ela gosta muito de desenhar, pegou um papel, desenha melhor do que eu. Meu filho continuou brincando ali com o carrinho no mundinho dele ali, sabe? No mundo imaginário, criativo, coração bom, sem essas preocupações do Maslow. Logicamente, porque eles têm uma garantia, uma segurança dos pais, né? Muitas crianças não têm. Mas fazendo esse parênteses, fazendo com a Bíblia, a cabecinha deles está aberta. Quantos de nós estamos em uma etapa da vida buscando cada vez mais uma realização, mas de repente nós temos um monte de conta para pagar, fazemos dívidas, né? A gente sabe que o cartão de crédito, se fosse chamado cartão de dívida, poucas pessoas usariam. Muitas pessoas nem sabem do que se trata, pega o cartão de crédito, sai fazendo compra, depois que descobre que tem que pagar, depois que descobre que tem juros, depois que descobre que o parcelamento é uma dívida eterna. E infelizmente isso é verdade. As pessoas têm pouco conhecimento. Se elas tivessem de fato buscado conhecimento, se tivesse um ensino disso, tem tantas matérias na escola e na faculdade desnecessárias e não tem uma educação financeira para as pessoas gerirem suas vidas, não é mesmo? Mas fazendo esse paralelo eu achei muito interessante, porque as crianças, falando numa linguagem como se fosse de um programa, as crianças estão com o HDzinho delas lá zerado. Elas não têm preocupação nenhuma, elas estão com o coração, elas agem em uma capacidade de imaginação muito maior, de criatividade muito maior, e nós precisamos chegar a esse ponto. E aí, falando dessa pirâmide de Maslow, a gente vê que nós vamos suprindo etapa por etapa para chegar no ponto que a gente quer buscar o autoconhecimento. Se a gente começasse lá de baixo um autoconhecimento, uma humildade, fazendo bem, ajudando o próximo, nós não precisaríamos ter todo esse trabalho. A gente fala muito de sair da Matrix, somos escravos da Matrix, é exatamente isso. A gente entra num sistema que a gente tem que estudar, tem que ir para a faculdade, às vezes a gente se endivida para pagar a faculdade, não consegue resolver essa dívida, de repente vai construir uma casa, entra numa dívida da casa, não consegue resolver e vai ficando sufocado, vai ficando preso na pirâmide de Maslow. E aí, fazendo um paralelo com o que Jesus disse, não precisa nada disso. O reino não é isso. O reino é exatamente a gente estar com o nosso HD vazio, com o nosso coração aberto, e a gente conseguir viver de uma forma mais tranquila. Legal, né? Interessante. Por isso que já diz lá uma frase que eu gostaria que você exercitasse muito esse ano, que é: buscai o reino e tudo mais será acrescentado. Tem que meditar. Quando a gente fala meditar, não é sentar, ficar lá viajando, não. Meditar é você ter uma mente plena, você está concentrado. Quando dizem meditar na palavra, o que quer dizer? É você se concentrar numa frase que você leu. Por exemplo, essa: buscai o reino e tudo mais será acrescentado. O que quer dizer isso? Você tem que entender para você o que isso importa. Quais as dificuldades, quais as limitações que você está passando hoje. Você tem que superar elas, senão você vai ficar repetindo e antecipando todos os problemas. Pega a televisão, aí só falando de violência, só falando de problema de vacina, só problema de doença, não sai disso. E existe muito mais vida além disso. Então você tem que se libertar de todo esse caos, de todas essas etapas da pirâmide e viver pensando como uma criança. Observe, você deve ter um filho, você deve ter alguma criança na família, observe como a mente delas é mais tranquila, como o coração delas é mais puro, mais aberto. E você tem que exercitar isso. Está dito lá na palavra. Não se esqueça disso. Se você ainda não conhece essas questões do Maslow, dá uma lida depois. É interessante expandir a consciência e entender que é importante buscar o reino e tudo mais será acrescentado. Legal, né? Olha só, posso pedir um favor? Se você não se inscreveu lá no começo, inscreva agora, faça parte do nosso grupo, nosso canal que vem crescendo cada vez mais, e dá o like, o joinha, é muito importante, muito bom. Beleza? A mensagem de hoje foi essa, espero que sirva para você. E por favor, compartilhe com outras pessoas, mande esse vídeo para outras pessoas, que a gente vai fazendo um mundo melhor. E a nossa ideia é essa: desenvolver cada vez mais e melhorar cada vez mais a nossa consciência, a nossa vida.
Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.